Bom dia, a paz de Cristo para a sua vida, juntos mais uma vez em eu e você em devocional, e queremos agradecer a Deus pela sua vida, queremos louvar a Deus pela sua família, pela sua casa, e cremos que Deus tem tido bondade para conosco em todos os aspectos. Você e eu compartilhando esses momentos de devocional, e com uma palavra, com uma oração e uma palavra direcionada de Deus para o teu coração. Eu queria que você tem um botãozinho aí, você faz a sua inscrição. Com a sua inscrição, nós vamos estar orando por você e por mais outras pessoas, você que está chegando aqui agora. Coloca aí a sua inscrição, coloque seu pedido de oração, dá o seu like e compartilha esse vídeo com mais outras pessoas a quem você quer abençoar com essa palavra, com essa oração. Eu queria compartilhar uma palavra com você. 1 Reis, capítulo 19, verso de número 5 ao verso de número 8. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Isso aqui é um relato de um episódio da vida de um dos maiores profetas de Deus para a nação de Israel, a vida de Elias. Elias foi um homem que combateu forças muito, muito terríveis, mas Deus era com ele. Em dado momento de uma batalha espiritual, onde ele tivera uma vitória muito grande, ele recebeu um recado em que a vida dele no outro dia seria fatalizada igual foi as outras pessoas, os profetas de Baal, os seus inimigos. E quem deu essa palavra foi Jezabel, dizendo: olha, amanhã se fará a você o mesmo que você fez com os meus profetas. Era uma batalha espiritual. A Bíblia diz que ele se sentiu desanimado e pediu em si mesmo que não continuasse a vivendo. E deixou o seu moço, se isolou, foi para um deserto e debaixo de uma pequena arbusto, chamado zimbro, ele começou a ter uma conversa com Deus. E adormeceu. E veio um anjo da parte de Deus e trouxe pão, alimento para ele, pão e água, e o tocou, ele levantou, comeu, como diz as Escrituras, mas mesmo assim, tendo comido, não sei a quantidade, nós não sabemos, ele comeu um pouco e voltou a deitar-se. E o anjo voltou de novo pela segunda vez, a Bíblia diz segunda vez, e ele recebe agora não somente um toque, mas ele recebe agora uma palavra: levanta-te, come, porque muito grande será o seu caminho. E ele comeu e bebeu, e o texto diz: e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Eu quero colocar aqui duas coisas importantes para a nossa vida. Primeira coisa importante é que nós precisamos receber alimentos da parte de Deus, todo alimento da parte de Deus que nos
levanta. Elias estava extremamente desanimado. Eu já li algum livro que Elias estava num episódio de depressão muito forte. Não posso confirmar isso, não sou psicólogo e não sei se isso é uma característica dessa situação. Mas eu sei que era desânimo. Por quê? Porque embora ele tenha vencido uma batalha contra os profetas de Baal, ele ainda não tinha tido a vitória completa porque Jezabel o ameaçara. Quantas vezes você tem uma vitória grande, mas no outro dia, na outra semana, você tem uma notícia, ou assim que acaba uma boa reunião, um bom trabalho entre família, um bom relacionamento, e na mesma hora, quase que minutos depois, você recebe uma notícia ruim, uma notícia desanimadora, uma notícia que coloca a pessoa para baixo mesmo, e, e ele e ela e, elas e a pessoa quer se isolar, porque a pessoa quer se distanciar de tudo para que aquele problema não se avolume. Não tem como. Você tem que entender que não tem como você fugir. Não tem como a gente fugir dos problemas, não tem como a gente fugir de uma palavra, de uma notícia ruim, mas tem como a gente vencê-la. Tem como a gente vencer uma palavra, uma notícia ruim. Como, pastor? A Bíblia diz, entre outras passagens bíblicas, mas essa aqui me chama a atenção, que Elias, ele passou por essa situação que a gente passa, e a Bíblia diz que o anjo não foi um cozinheiro qualquer, não foi um cozinheiro renomado, um anjo do Senhor. Alguns até vão falar aqui que era até uma própria teofania da parte de Cristo. Teofania é quando Cristo se aparecia no Antigo Testamento em forma de anjo. Mas isso não vem ao caso a discussão agora. Mas um anjo da parte de Deus veio. Ele trouxe pão e água. Tocou nele. E ele levantou, comeu e desanimou. Quantas das vezes, em meio às nossas batalhas, a gente tem uma boa palavra, recebe a visita de um homem de Deus, recebe a visita de um parente, vê uma coisa boa, anima por um tempo, mas depois a gente volta ao mesmo estágio e até às vezes pior. Foi o que aconteceu com Elias. Elias recebeu pão e água que Deus trouxe através de um anjo, ele comeu e bebeu. Escreve aí, coloque aí. Se você está desanimado a esse ponto, você fala com Deus, eu preciso me alimentar mais. A palavra é, preciso me alimentar mais da palavra. Eu preciso me alimentar mais da palavra. Esse desânimo não pode continuar na minha vida. Quando você declara isso, você está dizendo para Deus, para o mundo e para quem quer que seja, que a palavra de Deus é o seu alimento principal. E eu vou te explicar isso aqui rapidamente. Quando ele deitou, o anjo volta para a segunda vez e diz, come e bebe. É a mesma palavra que ele falou a primeira vez, mas ele acrescentou outra coisa disso, porque muito grande ou muito longo te será o caminho. Qual é a diferença básica aqui que você vê entre o versículo 5 e o versículo 6 e o versículo 7? É que no versículo 6, o anjo só manda ele levantar e comer. Ok? Mas no versículo de número 7, ele diz a mesma coisa, mas acrescenta uma palavra. E essa palavra vem de encontro a uma palavra maldita que ele tinha ouvido quando Jezabel mandou uma notícia para ele. Amanhã você está morto. O que desanimou Elias foi a palavra de ameaça de Jezabel. Ele tomou aquela posição toda porque a palavra maligna foi: amanhã você está morto. Amanhã não tem futuro.
O teu amanhã está comprometido, o teu amanhã está em derrota. Você não vai passar, você não vai conseguir, você não vai... Então, tudo em relação ao amanhã. E quando a pessoa se impregna, o coração dela é cheio dessas palavras vindas do inimigo contra a nossa vida, você perde a fome, você perde o prazer de estar em festas, você perde o prazer de estar comemorando, você perde o prazer da vida, e o prazer da vida está em família, é um tipo de alimento, estar com amigos é um tipo de alimento, estar na casa de Deus é um alimento, mas enquanto não vem uma palavra que destrua estas palavras de maldição contra a sua casa, parece que a nossa vida não anda à frente. Então, escute o que eu vou te falar. Eu entendo que o pão e água também foram alimento para a vida de Elias. Você precisa comer bem, você precisa se alimentar bem, você precisa comer. Ana tinha uma amargura no coração porque não tinha filho, mas a Bíblia diz que Ana comia. A Bíblia diz isso. E tendo se alimentado, eles foram para Sião. Você tem que se alimentar, levantar da cama, comer um bom café, comer um bom almoço, tem que se alimentar. Mas se isso não estiver te dando força emocional, você precisa ir para a palavra. Porque o versículo de número 8 diz o seguinte: e com a força daquela comida. O que eu entendo aqui que não foi somente o pão e água que alimentou Elias, mas foi a palavra profética. Levanta, come, vírgula, porque muito grande você não vai morrer. Você não vai parar. A tua vida não está contada pelas circunstâncias. A sua vida está contada na mão de Deus. Você tem uma palavra para a tua família, tem uma palavra para a tua casa. Qual é a palavra que você tem para a tua casa, para a tua vida? Qual é a palavra? Escreve aí. Se você se lembra do versículo, se você lembra do versículo, escreva o versículo. Qual é a palavra que você... Exemplo, uma palavra forte. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode escrever isso aí. Na velhice ainda darão frutos. Olha só que coisa boa. Ok? Eu, Senhor, estou convosco. Diz a Bíblia, a palavra. Então coloca uma palavra de fé, uma palavra baseada na palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida, para destruir de uma vez por todas as palavras erradas contra você. Ok? Vamos orar? Eu quero orar por você. Bendito Deus, em nome de Jesus. Isso é um trabalho de oração, mas eu ministro uma palavra ao coração do teu filho. Que o teu poder, Senhor, destrua, pelo poder da tua palavra, destrua toda palavra contrária, toda palavra que está trazendo, meu Deus, doenças, enfermidades. Ó Deus bendito, destruindo esta vida por dentro e por fora. Que essa vida não tenha, Senhor, esta amargura no coração. Meu Deus, que ela não tenha, Senhor, essa destruição dentro da mente dela. Eu repreendo toda palavra de destruição contra a vida dela, contra a vida dele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar a tua vida com uma palavra da parte de Deus para o teu coração. E não se esqueça, não fale com os homens aquilo que você ainda não falou com Deus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.